Fala pessoal, hoje eu vou falar para vocês os 10 hábitos das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. Se a gente pega as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, se a gente lista o top 10 da Forbes, você vai encontrar lá Elon Musk, Jeff Bezos, você vai encontrar também os caras do Google, o Mark Zuckerberg do Meta, dentre outros caras. E se você pega ali o top 100 também da Forbes, você vai pegar várias outras pessoas muito influentes, donos de grandes empresas. E quando você vai analisar a biografia desses caras, quando você vai analisar entrevistas que esses caras já deram, todos eles citam coisas na rotina deles que são comuns entre todos eles. E quais são essas coisas? São os 10 hábitos que eu vou passar aqui para vocês. Toda pessoa que tem muito sucesso, todo grande empresário que tem muito sucesso, ele possui esses 10 hábitos, ou pelo menos possui 80% desses hábitos aqui. É claro que há exceções, tá, pessoal? Mas isso aqui é o que a grande maioria das pessoas bem-sucedidas possuem como hábito. Vou listar para vocês 10. Anote esses hábitos e comece a praticar esses hábitos também no seu dia a dia. Vamos lá, primeiro hábito é acordar cedo. Acordar cedo é o primeiro hábito. Como assim? Por quê? Se a gente pega, por exemplo, Richard Branson, o fundador do grupo Virgin, ele acorda às 6 horas da manhã. Se a gente pega, por exemplo, Jeff Bezos, fundador da Amazon, ele acorda às 5 horas da manhã todos os dias. Se a gente pega o CEO da Apple, Tim Cook, ele acorda 3h45 a 4 horas da manhã todos os dias. Mas por que que esses grandes empresários eles acordam tão cedo? Geralmente eles acordam tão cedo, pessoal, mais para questão de se organizar, de conseguir ler e-mails, de conseguir ler mensagens do dia anterior, de conseguir fazer uma atividade física, para conseguir estudar, para conseguir ler um livro, que aí já entra em outro hábito. Mas eles costumam fazer isso geralmente acordando cedo, porque se eles acordarem muito tarde, eles não têm tempo para fazer isso. Se, por exemplo, esses caras que eu citei, eles acordarem 8 ou 9 horas da manhã, eles já vão acordar com várias coisas para resolver. Então, eles não conseguem organizar muito bem o dia deles se eles não acordarem muito cedo. Isso serve para você também. Até você que está abrindo e montando um negócio agora, não vai dar certo se por acaso você acordar e aí você precisa preparar teu café da manhã, você precisa ir na academia, você precisa ler um livro, você precisa fazer teu devocional, você precisa fazer várias coisas e ainda assim ter que trabalhar. Meu irmão, você não vai conseguir, porque você vai acordar já com várias pendências, já com várias coisas dentro da tua empresa para você resolver. Então, para que você ganhe um tempo, para que você tenha performance durante o teu dia, você precisa acordar mais cedo do que a maior parte das pessoas. É claro que há exceções. Se eu não me engano, o Elon Musk ele acorda 8 ou 9 horas da manhã. Mas ele também vai dormir às 3 da manhã e ele fica até às 3 da manhã fazendo o quê? Trabalhando. Então, há exceções. O importante mesmo é você utilizar bem as horas que você está acordado. Só que o que acontece muitas vezes? Se você acorda tarde, você já perdeu aquele tempo da manhã e por mais que você ganhe um tempo na parte da noite, o comportamento natural que você provavelmente vai fazer é se deitar, assistir um filme, assistir talvez algum vídeo no YouTube, mas você vai relaxar a cabeça. Já se você acorda de manhã, essa parte da manhã você não vai geralmente ficar deitado assistindo a Netflix ou assistindo um vídeo no YouTube. Você vai já produzir, por isso que você ganha produtividade se você estiver acordando cedo todos os dias. O segundo hábito é o hábito da leitura, um hábito muito importante que já foi citado aqui nesse vídeo. Se a gente pega os top 10 da Forbes, se a gente pega os top 100 da Forbes, que seja pessoas bem-sucedidas, elas têm esse padrão em comum de leitura. Tem um estudo que já foi divulgado que a média que os top CEOs leem de livro por ano é uma média de 15 livros. E a média normal das pessoas é 5 livros por ano. Se a gente traz ainda por esse dado só para o Brasil, essa média cai abaixo de 5 livros por ano. Então, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você precisa buscar conhecimento todos os dias, você precisa estudar todos os dias. E para isso, você precisa ler.
Você precisa adquirir conhecimento através de livros. Por quê? A leitura, ela, além de trazer o conhecimento do que há dentro de um certo livro, ela vai abrir o seu repertório de palavras, ela vai ajudar na sua comunicação, ela vai te trazer mais criatividade de coisas que você pode implementar dentro do teu negócio. Então a leitura, ela te traz muito retorno sobre o investimento para o teu negócio. Qual que é o terceiro hábito? O terceiro hábito é abdique de coisas supérfluas em prol de um futuro promissor. Como que seria isso na prática? É basicamente você deixar de fazer algumas coisas no agora para ter grandes coisas no futuro. Então, deixar às vezes de ir em algum evento no final de semana, algum evento familiar, algum evento com algum amigo, ou se não, você deixar de, por exemplo, fazer alguma coisa que realmente você vai perder tempo, assistir um filme que lançou na Netflix, uma nova temporada que lançou da sua série favorita, é abdicar dessas coisas supérfluas para você focar no teu trabalho agora, no curto prazo, para que lá no longo prazo você colha todos esses frutos que você plantou. Então você precisa deixar essas coisas de lado. Muitas vezes vai ser difícil porque as pessoas julgam quando você deixa de fazer as coisas que são naturais para a maior parte das pessoas para focar em coisas em prol do teu futuro. Mas todas as pessoas bem-sucedidas, todas as pessoas de sucesso, elas têm essa mentalidade de fazer no agora, de sentir a dor no agora para ter o prazer no futuro. E é isso que você precisa fazer também, caso você queira ser uma pessoa muito bem-sucedida. Quarto hábito, autorresponsabilidade. Você já deve ter visto aquela pessoa que, por exemplo, ela estuda numa faculdade e aí ela foi mal numa prova e ela chega e fala: "Ah, eu fui mal nessa prova porque o professor é muito ruim, vários alunos também foram mal nessa prova, o professor é muito ruim e esse é o motivo de eu ter ido mal nessa prova." Mas isso, o que essa pessoa está fazendo? Ela está levando a culpa para o professor. E às vezes, em tudo na vida dela, ela sempre vai culpar alguém ou alguma coisa. E ela não vai trazer essa responsabilidade para si própria. Qual que é o problema disso? O problema disso é que ela nunca vai evoluir. Porque sempre que acontece alguma coisa ruim ou alguma coisa negativa na vida dela, ela culpa outra pessoa e ela não melhora naquela área. Então, para você ser bem-sucedido, tudo que acontecer na tua vida, você tem que trazer a responsabilidade para si mesmo, porque com isso você tem o controle de mudar todo esse resultado negativo. E aí você começa a evoluir e se desenvolver todos os dias. E esse é um padrão de comportamento comum entre pessoas bem-sucedidas. O quinto hábito é: defina metas. Por que é importante definir metas? Porque se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Tem um exemplo muito legal para vocês entenderem sobre a importância de definir metas, de definir objetivos, que é o seguinte: vamos colocar um exemplo bem claro aqui. Você mora em São Paulo e você quer chegar a BH. Perfeito. Você está em São Paulo e você quer chegar a BH. E agora, qual o veículo que você vai fazer essa viagem? Você vai fazer essa viagem numa bicicleta. Beleza, uma bicicleta. Aí você tá lá indo de bicicleta de São Paulo a BH, você concorda que uma hora você vai chegar, vai demorar mais, mas uma hora você vai chegar. Agora outra situação, você ainda quer ir para BH e você tá em São Paulo, só que você tem uma Ferrari, só que você tá indo no caminho contrário, você tá indo para Curitiba, por exemplo. Mesmo você estando num veículo mais rápido, se você estiver na direção errada, você nunca vai atingir seus objetivos. Então, por isso que é importante você definir objetivos, você definir uma direção, porque tendo isso em mente, independente da velocidade que você chegue nesse resultado, uma hora você vai chegar quando você tem isso claro. O sexto hábito é: invista em ativos. Como assim invista em ativos? Invista em coisas que vão trazer retorno para você. Então, se você é um empresário que está começando, que ainda não passou da barreira dos 10 a 15 mil por mês, eu recomendo você fortemente a investir em ensino, em conhecimento. Compre mentorias, compre cursos gravados, compre consultorias particulares, porque isso vai antecipar os teus resultados e isso vai te dar um retorno sobre investimento no curto espaço de tempo. Breno, estou começando agora, não tenho muito dinheiro, como é que eu invisto de maneira sábia? Eu recomendo você fortemente investir em livros, porque livros têm um custo baixo e pode te trazer um retorno gigantesco. E aí já entra dentro do hábito 2 que a gente falou, que é o hábito da leitura. Mais para frente, quando você já passou ali a barreira dos 20 mil por mês, aí é interessante você já começar a investir em, por exemplo, ativos do mercado financeiro,
ações, criptoativos, coisas também que vão te trazer um retorno a médio e longo prazo. Faça investimento em coisas que tragam retorno para você. Pare de gastar com coisas supérfluas, para de gastar com coisas que você está gastando só para mostrar para os outros que você tem determinado bem. Foque em coisas que vão te trazer retorno financeiro. Isso vai fazer com que você se torne uma pessoa muito bem-sucedida. O 7º hábito é: gere valor. Quanto mais valor você gerar para alguém, mais retorno você terá. Por que eu estou gravando esse vídeo aqui no YouTube, pessoal? Eu poderia muito bem estar fazendo outras coisas nesse momento. Só que eu sei que quanto mais eu gerar valor, quanto mais eu agregar valor, mais resultado eu vou ter também. E isso é uma coisa replicável. Você também pode fazer isso. Pega a tua câmera do teu celular, começa a gravar, começa a postar vídeo no YouTube, começa a postar vídeo no Instagram de forma gratuita, agregue valor gratuitamente. As pessoas tendem a ser recíprocas e com isso você vai ter mais retorno financeiro também, você vai se tornando uma pessoa mais bem-sucedida também. Então, 7º hábito, gere valor. 8º hábito, pensar grande. Se eu não me engano, o George Paulo Lemann, que é o fundador do grupo da Ambev, tem um livro muito bom dele que chama Sonho Grande. Ele tem a seguinte frase: pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Eu acredito que seja o George Paulo Lemann. Se não for ele, é o Guilherme Benchimol, mas é algum desses. E realmente, pessoal, essa frase é uma frase muito verídica. Se você pode pensar, por exemplo, que você quer ganhar 10 mil reais por mês, você pode pensar que você quer ganhar 1 milhão de reais por mês também. Dá o mesmo trabalho esse tipo de pensamento. Então sempre seja um cara ambicioso, uma pessoa que pensa alto, uma pessoa que pensa grande, porque pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. O 9º hábito é: seja resiliente. O que é ser resiliente? É basicamente você suportar todas as circunstâncias que acontecerem durante o teu processo de desenvolvimento. Então, independente se as coisas estão boas ou as coisas estão ruins, no determinado momento você consegue se manter calmo, você consegue se manter resiliente, você consegue manter suas emoções em dia e de forma adequada para que você mantenha fazendo aquilo que você se dispôs a fazer. Independente da situação, você vai manter fazendo aquilo que você se dispôs a fazer. Isso é ser uma pessoa resiliente. Todo grande empresário, todas as pessoas bem-sucedidas são resilientes. Se você pega a biografia desses grandes empresários, você vai notar que todos eles, em algum momento, quebraram ou tiveram alguma dificuldade durante o desenvolvimento do negócio, da empresa. Só que se eles não fossem resilientes, eles não teriam conseguido avançar para a próxima etapa. Eles só conseguiram por causa dessa característica, por causa desse hábito. E o 10º hábito, que eu considero um dos mais importantes, é: esteja em ambientes com pessoas melhores do que você. Se você quer avançar mais rápido, se você quer ter resultado mais rápido, você precisa aprender com quem já fez aquilo que você quer alcançar. E outra, você precisa estar em ambientes com pessoas melhores do que você, pessoas que estão alinhadas em pensamento, só que pessoas que têm resultados melhores do que você. Por quê? Porque essas pessoas vão moldar a tua linha de pensamento para que você pense igual a elas. E automaticamente, ao pensar igual a elas, você vai começar a mudar teu comportamento, as tuas atitudes e, consequentemente, os teus resultados. E um ótimo ambiente para você encontrar várias pessoas que são melhores do que você é na Carvalho de Justiça. É no meu mastermind com mais de 115 empresários hoje, empresários cristãos, pessoas compartilhando os mesmos princípios e valores, empresários de diversos segmentos diferentes que podem antecipar o teu resultado, seja no âmbito financeiro, seja no âmbito profissional, seja no âmbito de saúde, seja no âmbito espiritual. Nós somos um mastermind de desenvolvimento pessoal. E se você quiser andar junto com a gente, participar dos nossos encontros ao vivo toda semana, preencha o formulário aqui abaixo, coloque teu nome, coloque quanto que você está faturando, coloca ali os dados que são pedidos no formulário. A minha equipe vai avaliar a sua ficha. Se caso você estiver dentro do público que a gente está buscando, eu entrarei em contato com você para a gente agendar uma reunião e eu conhecer um pouco mais do teu modelo de negócio. E se fizer sentido, eu te apresento o nosso Mastermind e você também se torna um membro da Carvalho de Justiça. Se você gostou desse vídeo, salva aí no teu YouTube, compartilha com o teu próprio WhatsApp, com certeza você deve ter um grupo que só tem você, compartilha lá nesse grupo, para quê? Para ficar salvo esse vídeo.
Esse vídeo é muito importante. Se você pelo menos aplicar 80% desses hábitos aqui, com certeza você será uma pessoa muito bem-sucedida, mas muito bem-sucedida em todos os âmbitos da vida. Então aplique isso daqui, anote tudo isso que foi falado e se caso você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe teu comentário e se você acha que eu esqueci de falar algum hábito aqui, coloque esse hábito abaixo. Qual hábito que faltou de pessoas bem-sucedidas? Aguardo você até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu!